Capítulo 17. Recuar. A incapacidade de vencer e lucrar com momentos de medo, aflição, conformismo e afins é tão essencial a qualquer processo de aperfeiçoamento que, se você não for capaz de fazê-lo, também não será capaz de progredir. De fato, sucumbir a esses fatores anteriormente comentados e a pressão de contextos negativos pode anular e tornar dispensável qualquer talento ou treinamento. O motivo é simples. Uma mente afligida pela pressão de uma situação desfavorável não emprega bem os sentidos e se vê incapacitado de fazer uso até mesmo de suas mais úteis habilidades. De fato, a resistência emocional à pressão é o que indica se seu preparo, dedicação e talento servirão ou não, pois não importa sua habilidade, a sua probabilidade de êxito. Você só pode vencer na vida se souber resistir à pressão. Assim, o preparo mental e psicológico é um dos fatores mais importantes ao seu crescimento. Vejamos, portanto, como combater esse medo e aprendermos de vez a não ceder à pressão. Aprendamos a desenvolver resistência a ela, pois, como temos visto, ela pode ser o fator que sua mente tem usado ou a ele cedido para impedi-lo de romper na sua caminhada. Uma estratégia que aprendemos nas Escrituras Sagradas para lidar com momentos assim é simples, porém não menos brilhante: recuar. Há momentos em que a melhor atitude a tomar é retroceder, seja para repensar sua maneira de avançar, seja para contornar a pressão das adversidades da vida. Em todo caso, recuar pode trazer benefícios quando feito da maneira correta e no tempo certo, exigindo apenas a disposição de suportar o que todo retrocesso traz consigo. E o que seria isso a decorrer de um recuo? A pressão momentânea que ele gera. Para aprender a lidar com a pressão, é inevitável expor-se a ela. Portanto, não tema ter de dar alguns passos para trás, assim como os deu Davi. A Bíblia registra esse momento, pouco lembrado e, de certo, pouco louvável entre os feitos do rei Davi. Seu fingimento de loucura para escapar de uma situação desfavorável de combate. 1 Samuel 21. Estando suscetível a encontro perigoso com o rei de Gate, Davi, pressionado pela situação, percebeu que, em vez de forçar seu avanço através de uma ideia que o colocaria em risco, deveria optar por fingir-se de louco como maneira de recuar. Ele não temeu o retrocesso. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que esse homem está louco, porque mo trouxes a mim. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? 1 Samuel 21, 13 a 15. O homem que teve grandes feitos bélicos compôs belos salmos e foi um grande rei diante de Deus. Soube que, apesar de tudo, fazer-se como louco e retroceder temporariamente poderiam ser as melhores estratégias diante da pressão situacional. Esse comportamento lhe rendeu comentários depreciativos por parte dos que viram agir como insano. Mas ele estava preparado para suportá-los, e por isso contornou uma situação que lhe teria causado a morte. Assim, ele escapou em segurança e pôde repensar sua forma de proceder. 1 Samuel 22. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, vendo-se em uma situação de pressão incontornável, optou por recuar, mas fez mais que Davi. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Atos 14, 19. Fingiu-se de morto ao ser apedrejado. Paulo havia visto e apoiado a morte de Estevão por apedrejamento, e não quis arriscar o mesmo. Ele entendia bem de pedradas, e sabia que só parariam ao ter ciência da morte da vítima. Portanto, fez-se de morto para que a multidão parasse de lançar pedras. Ele até mesmo se deixou ser carregado como cadáver para fora da cidade.
De certo que Paulo só se moveu novamente após ver todos já a uma boa distância. Esse princípio posto em prática por Davi e Paulo ressalta para nós a importância de retroceder, assim como nos mostra que a melhor estratégia em alguns momentos de pressão é se deixar ser dado por louco ou mesmo morto. Após esses momentos de vergonha e retrocesso, tanto Davi como Paulo continuaram a agir e empreenderam grandes feitos, pois os recursos apenas precediam avanços. Assim é conosco. Os passos que recuamos nas situações de pressão servem para que nos tomemos impulso antes de avançar mais. Não é esse, por exemplo, o princípio empregado por esportistas diversos ao cobrar um pênalti no futebol ou fazer um saque no vôlei? Se neste momento você percebe que a construção da sua estrada própria de excelência encontrou um empecilho, repense se um pequeno retrocesso momentâneo não é a melhor opção. Ir para trás pode ser Deus usando você como flecha no seu arco, antes de lançá-lo a uma grande distância. Ele sabe até onde pode tensioná-lo sem que o arco se rompa e a flecha caia. Permita-se recuar para avançar. Capítulo 18. Arrisque-se mais. Outra maneira de resistir à pressão é entender que ela é causada pelo medo de errar. Convencemo-nos de que não podemos cometer falhas, de que retroceder é algo grave e que nenhuma derrota é benéfica. E a consequência é que a pressão aumenta, a ponto de se tornar insuportável. Passamos, então, a levar um fardo e só nos impedimos de experimentar uma verdadeira mudança de mentalidade. Isso é ilustrado, dentre outros, no esporte. O medo de fracassar gera num atleta a perda momentânea de sua capacidade e até do direcionamento de como proceder, congelando-o e inutilizando seu preparo físico. Algo assim ocorreu na Copa do Mundo de 2014, sediada pelo Brasil. Para ela, havia grande expectativa dos brasileiros por um desempenho satisfatório da equipe, o que inevitavelmente desencadeou uma enorme cobrança pela população e pela imprensa, que exigiam vitórias brilhantes da seleção brasileira. Assim, viu-se uma seleção tensa em campo, incorrendo em erros facilmente corrigidos nos treinos. Em seu último jogo, que o levou à eliminação, o Brasil entrou em um grupo com uma pesada obrigação de vencer a mais difícil seleção dentre as participantes. Caso contrário, perderiam em casa e arruinariam sua carreira. Os jogadores, assediados pela responsabilidade de vencer em casa, tiveram um péssimo desempenho e sofreram a mais fulminante das derrotas, um lamentável placar de 7-1. A tão tradicional e poderosa seleção brasileira, assolada pelo medo de errar, fez história com sua pior derrota, sofrida no próprio solo. Acaso aquela mesma seleção houvesse entrado em campo com uma preparação mental mais sólida e com uma consciência de que a derrota, por pior que seja, sempre é parte de toda a caminhada, de certo teria tido um desempenho melhor. O medo da derrota nos leva, assim como eles, a sofrer derrotas mais amargas do que aquelas sofridas por quem está psicologicamente preparado e sabe que uma derrota não é o fim de tudo. Entretanto, infelizmente, isso é algo que cobramos de nós mesmos, a ponto de colocar o medo de perder acima do acerto em si. Nossos filhos, por exemplo, são afetados por isso e muitas vezes erram por esse mesmo medo, que gera neles pressão. Culpa nossa. Quantas vezes crianças erram perguntas simples na escola sobre assuntos que sabem apenas pelo medo de errar? De certa forma, esse paralelo só ratifica que falta de preparação mental paralisa toda e qualquer habilidade, que só volta a nós quando a pressão passa. É comum, a título de exemplo, que alguns alunos que reprovaram no vestibular olhem a prova depois e considerem fáceis as questões que erraram e se perguntem o que houve com eles para reprovarem no que dominam. A resposta sabemos: o medo de falhar. Com esses exemplos e princípios em mente, repense sua forma de encarar vitórias e derrotas com o conselho de que essa mudança de pensamento pode levá-lo a usufruir do melhor de suas habilidades. Arrisque-se mais. Não permita que a pressão gerada pelo medo de errar o paralise.
Capítulo 19. O diferencial de Salomão. As Escrituras Sagradas relatam a tentativa de Josafá de alcançar um local muito cobiçado e lendário no mundo antigo, Ofir, a terra do ouro puro. Segundo todos os entendidos daquela época, chegar a Ofir era um feito a ser tentado porque os minérios da região eram tão puros que seu valor se tornava altíssimo, daí a enorme procura por eles. No entanto, um prêmio assim valioso não era facilmente alcançável, já que a Bíblia também registra a dificuldade de chegar até lá e o fracasso de diversos navios que o tentaram. Todos aqueles que empreendiam uma viagem até Ofir fracassavam e tinham seus navios destruídos na região de Ezion-Geber, que significa cemitério de navios. Tantos eram os naufrágios ali. Josafá, o quarto rei de Judá, assim como todos, também desejou esse ouro e foi atrás dele, mas vemos que ele fracassou, e desse fracasso podemos tirar uma importantíssima lição a qualquer empreendimento. Lemos na palavra de Deus que ele foi até Tarsis, o porto onde se construíram os melhores navios da antiguidade, e fez ali naus para suportar a viagem. Ainda assim ele fracassou. E Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. 1 Reis 24:48. A estranheza dessa falha está justamente no fato de que um bom rei, temente a Deus, dotado das ferramentas corretas, não teve êxito em sua empreitada. O erro de Josafá foi acreditar que, por ser um homem de Deus, ele poderia deixar que sua fé bastasse para garantir-lhe sucesso. Como lemos, todavia, os navios, os melhores que havia, foram destruídos no mar, e fracassaram assim como todos os demais. Josafá, confiante em sua fé, havia se esquecido de confiar suas naus a homens entendidos e experientes que conduzissem a expedição. Ele não fez as conexões corretas, por achar que Deus faria tudo. Na sua mente, ter navios e fé seriam os ingredientes essenciais, não havendo necessidade alguma de atentar às outras medidas de precaução. Apesar de parecer um caso isolado, a tentativa de Josafá é o modelo errado seguido até hoje. Há muitos de nós que, assim como ele, caem no erro de pensar que a fé basta para garantir sucesso em qualquer jornada de excelência, responsabilizando Deus por aquilo que deveria ser pensado por eles. O contrário de Josafá também pode ser visto até mesmo antes dele, Salomão. Este rei também tentou conseguir o ouro de Ofir, porém conseguiu. Em sua sabedoria, Salomão reconheceu que a fé no Senhor não seria fator assegurador de sucesso. Logo teve outra abordagem, que vemos. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. 1 Reis 9, 26 e 29. O rei Salomão, que também tinha a mesma fé em Deus, buscou para sua expedição marinheiros habilidosos e experientes, que eventualmente retornariam a ele com o êxito desejado. Deus, vendo dos céus a iniciativa inteligente de Salomão, escolheu abençoá-lo com sucesso na missão, e o sábio rei, de fato, recebeu de volta em seu palácio os marinheiros com uma grande carga do tão cobiçado ouro puro de Ofir. O diferencial de Salomão foi tomar para si a responsabilidade no que ele seria capaz de agir e estabelecer, assim, conexões humanas que dessem conta da dimensão humana do problema, pois essa Deus não cuidaria, como não cuidou com Josafá. Ele certamente pensou consigo: não entendo nada de navegação, então preciso de alguém que entenda. Eu não posso ter o comportamento de um alienado e esperar que Deus guie um navio tripulado por amadores
ou mande outro flutuando do mar para mim. Esse é o raciocínio de um servo de Deus inteligente. Estabelecer conexões humanas capazes de nos ajudar em qualquer projeto que seja é sinal de preparo e maturidade para entender que fé em Deus não basta. O Senhor não se envolverá naquilo que Ele espera que nós realizemos. De fato, Ele nos cerca de pessoas capazes para que encontremos nelas auxílio nas áreas em que não somos capazes de agir sozinhos. Cabe a nós firmar relacionamentos com essas pessoas corretas, a fim de nos valermos das chaves que elas podem ter. Isso é algo que Deus não fará por nenhum de nós. Pessoas como Irão detêm capacidades e talentos, outros que podem ser exatamente aquilo que precisamos. E somente quando aprendemos a nos relacionar com essas pessoas, ganharemos a possibilidade de ser ajudados. Mas lembre-se, apenas orar não colocará Irão no seu caminho. Você precisa agir. Ora, se o homem mais sábio da terra reconheceu que não sabia tudo e precisou de ajuda humana, por que não faríamos o mesmo? Por que esperaríamos Deus fazer o que nos foi delegado? As conexões humanas de Salomão foram tão inteligentes, aqueles que eram mais entendidos em seus respectivos ofícios, que ele as fixou como seus aliados permanentes. Desse modo, ele pôde prosperar onde todos fracassavam e crescer extraordinariamente, levando o reino à prosperidade. Também, todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhum de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, búguios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. 1 Reis 10, 21, 23.